Uma guerra no Oriente Médio pode fazer o preço do petróleo disparar. Isso pode fazer as ações como a Petrobras subirem muito também. Mas eu vou te contar hoje um perigo que quase ninguém está falando. O conflito envolvendo o Irã começou a atingir diretamente a infraestrutura energética do Golfo. A gente viu ataques nos Emirados Árabes Unidos ali envolvendo refinaria, envolvendo produção de petróleo, transporte ali, os navios petroleiros. E quando afeta diretamente ali no Estreito de Hormuz, isso pode ser muito prejudicial, mas também pode ser uma boa notícia, principalmente para empresas como a Petrobras. Porque a gente vendo ataques, vendo que o Estreito de Hormuz está fechado, que ninguém pode passar lá, senão eles atacam, já atacaram um monte de fogo em navios petroleiros, a gente vai ver que a produção vai começar a diminuir, que a passagem por ali, a exportação para os outros países vai começar a diminuir. Então a gente vai ver que o petróleo vai começar a subir. A gente já viu o Brent subindo aí, passando de $90. Isso é um indicador muito perigoso e importante para a gente entender. E quando afeta nessa região ali, o Estreito de Hormuz, a gente não vê só o petróleo sendo afetado, mas diretamente a gente vai ver a gasolina, o diesel, o combustível de avião, o gás liquefeito, mas também a gente pode ver outros problemas que podem aumentar a inflação, porque tem muitos países que dependem daquele lugar ali para fertilizantes, para alumínio. Então a gente vai ver uma pressão inflacionária muito grande. E a gente pensa que pelo fato do Brasil ser longe, e o fato de a gente produzir petróleo, a gente não vai ser afetado mais, apesar de o Brasil ser um grande produtor de petróleo, a gente ainda importa bastante diesel. Então isso vai afetar diretamente no nosso bolso. E mesmo tendo uma grande produtora nacional, que é a Petrobras, a gente ainda tem um problema muito grande. O Brasil ainda está defasado, o preço do petróleo está defasado comparado com os mercados internacionais. E se o preço do petróleo subir muito, a Petrobras vai ter que fazer duas opções: ou subir o preço ou absorver o prejuízo. De qualquer jeito, qualquer uma dessas escolhas vai afetar diretamente na economia. E agora com o petróleo subindo, muita gente perguntando: será que vale a pena investir nas petrolíferas aqui no Brasil, na Petrobras, na Prio? Mas será que vale a pena agora aproveitar essa alta, aproveitar que o preço do petróleo vai subir e vai ter que repassar isso e tal? Não é tão fácil de responder e nós vamos ver os dois pontos. Uma das vantagens é que o petróleo alto aumenta os lucros, né? Então a gente vê que a gente já viu isso em outras questões, quando o petróleo sobe, o lucro sobe também, aumenta o fluxo de caixa e tal. Isso é uma das vantagens muito importante e muito interessante de a gente analisar. Outra questão são os dividendos altos, né? Quando aumenta o lucro, a gente começa a receber dividendos maiores, então a gente começa a pensar: não, eu vou investir em Petrobras agora, que o lucro vai subir, mas também o dividendo vai começar a vir maior, então ela vira uma boa pagadora de dividendo. E outra vantagem também é que empresas de energia, como Petrobras, a gente sabe que petróleo é energia e tal, isso ajuda a gente a se proteger contra a inflação, né? Então a gente pensa também em investir em commodities como energia, em empresas assim desse tipo, porque elas meio que criam uma proteção contra a inflação também. Mas um dos pontos negativos mais preocupantes que a gente tem que analisar é comprar na euforia, comprar porque está todo mundo falando, porque que agora os preços estão subindo, porque agora está lá os Petrobras subindo um monte, agora todo mundo está vendo e pensando: agora eu vou aproveitar na alta, vou aproveitar que vai subir. Só que talvez é preocupante de a gente comprar na euforia, comprar no topo, porque pode ser que o mercado já precificou todo esse aumento do petróleo, todo esse aumento a gente já está precificando. Pode ser que aumente mais, mas também a gente talvez não vai ter uma margem tão grande assim para pensar que teve um lucro muito grande. Então a gente tem que pensar o quê? Eu vou comprar na euforia, vou comprar porque está todo mundo falando. Talvez você está entrando já tarde demais. Talvez o mercado já precificou e qualquer correçãozinha, o preço do barril do petróleo começa a cair de novo, aí a Petrobras começa a perder um pouco ali, as ações começam a desvalorizar, e aí você talvez começa a ficar preocupado e vende no prejuízo, porque você comprou na euforia, comprou sem saber por que estava comprando, se era o momento certo, se a Petrobras está descontada, se está barata. Então a gente tem que analisar isso. A gente comprar no topo, comprar na euforia, porque está todo mundo falando, é um dos pontos mais importantes, preocupantes de a gente se analisar, de a gente entender de fato. Porque a gente pode entender que tem uma reversão rápida também. A gente já viu em outros momentos na história, quando tem esses conflitos e de repente esses conflitos começam a esfriar, o preço do barril do petróleo começa a cair, e a gente vai ver o pessoal começa a vender já, a precificação começa a cair de novo da Petrobras, de outras empresas assim, mas eu falo diretamente da Petrobras porque é a mais conhecida, que o pessoal mais investe. Então a gente começa a entender o quê? Com essa reversão rápida, com o preço do petróleo começar a cair, as ações vão começar a despencar também na Petrobras. Despencar não tanto, né? Mas talvez começar a cair, aí você começa a ficar preocupado e vende prejuízo. Então é um dos pontos que a gente tem que analisar. E principalmente no caso da Petrobras, é o fator político, é o risco político. A gente sabe que empresas estatais têm um risco político. Ela já vem descontada naturalmente por causa do risco político. E aí agora está todo mundo precificando alto e pode ser que tenha uma reversão ali dos preços do petróleo. Então a gente tem que pensar que o quê? Petrobras tem um risco político.
ela pode ir na canetada ali, o presidente na canetada não querer repassar o preço para ali, por causa, principalmente em ano de eleição, tal, e o presidente não quer aumentar o preço da gasolina, porque sabe que é uma das coisas que afetam diretamente no bolso do brasileiro e não gosta de pagar as coisas caras, apesar de já estar caro, né? Mas a gente sabe que por fato de ser estatal, a empresa pode não querer repassar, absorver esse lucro, então esse prejuízo e tal, absorver esses preços, não querer repassar, então a gente pode ser que veja uma questão diferente aí, que está todo mundo pensando que vai repassar e talvez não repasse os preços nas bombas de combustíveis, e a gente vai ver uma reversão grande aí nos preços e tal. Então é importante a gente entender que guerras no Oriente Médio sempre causam esse alvoroço no petróleo. Sempre que a gente vê notícias ali, quando estava Israel e Irã lá, se brigando do ano passado, 2024 ali, a gente viu que os preços do petróleo começam a subir. Só que é um ponto de a gente analisar se a gente vai comprar a Petrobras só por causa de manchete, para qualquer coisa, não só Petrobras, mas qualquer coisa a gente vê numa manchete, a gente começa a comprar na euforia, comprar sem saber por que está comprando, é uma coisa muito preocupante de entender. A gente tem que entender por que está comprando. É o momento de aproveitar o time, quer aproveitar o momento, mas entende, eu estou comprando, já está caro, está barato, eu estou pensando que eu tenho um risco sim, eu já entendi que eu estou comprando mais caro, eu entendi que tem um risco, mas eu vou arriscar mesmo assim porque eu acredito que vai subir mais. Aí vai de seu critério. Mas o que eu posso dizer para você é, analise realmente. Você acredita que vai subir mesmo, acredita que vai piorar as coisas lá, que vai subir, o petróleo o barril do petróleo vai subir lá para 130. Então aí você faz o que você quiser, você tem que ter esse planejamento, esse pensamento. Eu sei o que eu estou comprando, o momento que eu estou comprando é um momento meio arriscado, mas eu vou comprar mesmo assim porque eu quero aproveitar o hype, eu acredito que vai subir, eu acredito que vai valorizar mais. Então vai a seu critério. O meu momento agora, eu não vou fazer aportes na Petrobras, talvez aproveitasse antes, se você visse o vídeo aqui das empresas mais contadas que eu vi na bolsa ali, as 5 ações mais contadas, a Petrobras ali estava ali, só que como eu falei no vídeo, apesar de ela estar descontada pelo cálculo ali do Benjamin Graham, do preço justo, apesar de ela estar descontada, a gente tem que entender que tem esse risco político, principalmente nesse ano de eleição, por isso que eu não tenho Petrobras na minha carteira, não vou investir nela agora, até estava olhando para comprar, mas principalmente agora não dá para comprar, porque ela já está no hype, já está lá na euforia, talvez possa ter uma correção e aí vai aquele efeito manada que todo mundo começa vendendo prejuízo. Então, para mim, não é o momento de comprar agora. Para mim, no meu momento, no meu risco de carteira, meu perfil de risco, eu não quero comprar. Eu podia me riscar, podia, mas ali por 10%, eu não vou me arriscar por isso. Então pode ser que eu esteja errado, pode ser que suba mais e valorize mais e vá lá para R$ 60 o valor da ação. Pode ser, pode ser. Mas eu prefiro não arriscar, não é o momento que eu quero arriscar nisso agora, tem outras coisas mais arriscadas na minha carteira. Então, esse é o recado do vídeo, espero que você tenha entendido. Os pontos positivos e negativos, você coloca nessa balança aí, se o ponto positivo vale mais a pena do que o negativo, se dá para se equilibrar, se dá para comprar, se vale a pena comprar agora. Então, esse é o recado do vídeo, analise, cara. Não faça nada na euforia, não compre nada na euforia se você entender porque você está comprando, se você entender que tem margem para subir mesmo, para valorizar, se é só hype no momento e daqui a pouco vai começar a corrigir de novo. A gente sabe que esses são momentos, e aí a gente sabe que tem reversões rápidas no mercado, são pessoas especulando toda hora, então a gente tem que entender esse momento, esse momento. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos assim, juntando notícias para você entender o que fazer agora no momento na sua carteira, segue aí, se inscreve aí no meu canal, curte, comenta e compartilha. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.